Cumprimento aqui os meus colegas da mesa, na pessoa do Dr. Eduardo Gouveia. E, como sempre, falar por último é ótimo, porque as pessoas já esgotaram o assunto e a gente fica com mais liberdade para falar alguma coisa ou mesmo não falar nada, né? O que é melhor. Depois que os colegas que me antecederam falaram, eles cuidaram mais de uma parte, digamos, técnica, jurídica, né? Porque eu, como não tenho conhecimento deles, eu vou cuidar da parte mais prática, que é o que eu sei fazer. Então, ficou aqui comigo para falar alguma coisa de CPA, que eu acho que é um assunto que, pelo menos para o corpo técnico do Poder Judiciário, está pegando de uma forma muito grande. E eu acho que é preciso que nós tenhamos alguma criatividade, porque a lei existe e ela deve ser cumprida, né? Alguma confusão existe com relação ao disposto no artigo 50, parágrafo 3º da lei, que fala da capacitação dos pretendentes à adoção, e aquilo que depois reza o artigo 197. Existiu alguma discussão, ou existe mesmo, no sentido de que haveria necessidade de duas intervenções junto aos adotantes para que eles se preparassem para a adoção. Uma seria pré-processual e a outra seria durante o processo de habilitação. Eu entendo que me deixou um pouco de dúvida, mas na verdade eu optei pelo entendimento de que aquilo que o 50, parágrafo 3º e o 197C, parágrafo 1º falam é a mesma coisa. Seria a mesma preparação. Então não haveria necessidade de duas vezes os pretendentes à adoção se submeterem a algum tipo de frequência a programa, ou a curso, ou ao nome que se queira dar. O artigo 197, que ele passa se transformou aí no capítulo, numa seção, que é a habilitação dos pretendentes à adoção, que anteriormente não havia. Ele coloca os requisitos e dá um rito a esse processo que eu pessoalmente não consegui entender, porque ele fala, primeiro, na documentação, o Ministério Público pode fazer uma série de requerimentos e depois a intervenção da equipe interprofissional, eventualmente a capacitação desses pretendentes, né? E depois o juiz vai como que sanear o processo, eventualmente marcar audiência, deferir diligência e tudo mais, né? Agora, se o requerimento é feito através de um impresso, não existe litígio numa situação dessas. O promotor não tem acesso a nada a não ser uma meia dúzia de documentos. Ele não tem o laudo técnico, porque o laudo técnico é juntado posteriormente, segundo o rito que a lei coloca. O Ministério Público não vai ter o que requerer, não vai ter o que fazer, como é que ele arrola testemunha, o que ele vai querer saber, né? É uma inutilidade. Eu acho que houve aqui um deslize do legislador. Eu acho que o procedimento deve ser aquele procedimento natural, quer dizer, faz-se a avaliação técnica, dá-se ciência dos laudos e aí se vê. É necessário uma complementação, é necessário a apresentação de um novo documento, um esclarecimento, quer dizer, sem que exista o estudo, que é o documento base, o essencial do processo de habilitação, não se teria o que fazer antes de se ter ciência, porque pelo procedimento rezado aqui, primeiro se faz tudo e depois junta no processo o parecer os estudos do setor técnico. Então eu acho que por uma questão de razoabilidade, eu acho que o procedimento tem que ser adaptado na prática à realidade e à utilidade, né? Porque senão
a gente vai estar perdendo um tempo monstruoso para nada, né? Um formalismo inútil. Agora, feito essa pequena parte, pelo que a lei dá a entender, no 197C, parágrafo 1º, haveria a necessidade de ser oferecido ao pretendente à adoção um programa para que ele tivesse um maior contato com aquilo que é adoção, quais são os problemas, quais são as crianças que necessitam, implicações jurídicas, uma série de situações. E isso seria um procedimento obrigatório. Por essa programação esse rito que é colocado aqui no 197, esse curso deveria ser durante o processo de habilitação. Eu pessoalmente entendo que deveria haver uma mitigação da hora de realizar esse curso, porque nós não teremos condições, eu acho que nenhuma comarca e nenhum estado, de propiciar o curso, esse programa, no momento que as partes queiram. Então nós vamos ter que organizar situações, organizar um procedimento para que todos tenham acesso em pé de igualdade, onde todos aqueles que querem adotar possam frequentar esse programa ou esse curso para que ele prossiga no seu intento adotivo. Se a gente colocar isso dentro do processo de habilitação, a gente vai ter que parar os processos em determinada fase para guardar a ocasião em que haveria esse programa ou haveria esse curso, haveria possibilidade desse pretendente cumprir essa determinação legal. O que, na minha avaliação, vai gerar o caos, porque nós não vamos conseguir ofertar isso todo dia, as pessoas vão ter que se dispor a fazer, vão ter a necessidade, e se elas não se dispuserem a fazer esse curso ou participar desse programa, que é requisito para habilitação, todo o procedimento anterior está perdido, que é iniciar a manifestação do promotor, distribuição do pedido de habilitação, eventualmente o início de todo o trabalho técnico, as entrevistas, a visita domiciliar e tudo. A pessoa não vai ao curso, o processo está extinto, está parado pelo menos. Então se perde um tempo absurdo, às vezes para nada. Então o que eu acredito que seja viável, claro que sujeito a todas as críticas e considerações, é que nós entendamos que esse curso, essa participação de programa, ela deva anteceder ao próprio pedido de habilitação, o pedido de inscrição no cadastro. Por quê? Porque feito essa preparação, feito esse curso, participando dessa atividade, a pessoa que eventualmente não está muito firme, aquela pessoa que estava com uma ideia errada do que é adoção, ao tomar conhecimento com a realidade, ao tomar conhecimento das crianças que existem para adotar, o conhecimento do procedimento judiciário, provavelmente elas já ali desistem e evitam que nós tenhamos que tocar um monte de processos absolutamente inúteis, porque eles não vão ter fim. Esse é um procedimento que já é adotado em muitas varas, inclusive na Lapa, que é antes da pessoa ingressar com o pedido de habilitação, ela participa de alguma reunião onde são feitos os esclarecimentos, e uma boa parte daqueles que vão à reunião não voltam para fazer o pedido de adoção.